A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler alguns textos. Vamos ler Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 7, versículo 8, versículo 9. Mas não tira a mão do livro de Mateus, porque nós vamos voltar nesse capítulo, tá bom? É que eu quero que você entenda o raciocínio que o Senhor nos concedeu. Então, Mateus, capítulo 28, versículo 7, 8 e 9. Mas não tira a mão de Mateus. Depois a gente vai lendo os outros textos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao presbítero Braz, nosso amigo, ao pastor desta igreja e os obreiros desta casa. A palavra do Senhor diz assim em Mateus, capítulo 28, versículo 7. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, diga comigo, discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, Maria Madalena e Maria, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus. Indo elas, eis que Jesus sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Então, nós lemos que eles eram discípulos. Capítulo 15. Versículo 14 e 15. Evangelho segundo escreveu João, discípulo amado, capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então nós começamos com discípulos, vamos para amigos, volta lá em Mateus capítulo 28, versículo 10. Mateus 28, 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide a meus discípulo, amigo, irmão. Amém? Abra aí em Gálatas, porque não acabou, irmãos. Coisa é profunda aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o 6. Discípulo, amigo, irmão. E agora a gente vai entender o porquê desse irmão. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Até o 7, irmãos, para dar mais sentido. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de... Não é mais discípulo, não é mais amigo, não é só irmão, também é filho. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração, nós vamos mergulhar nessas palavras nessa noite em nome de Jesus. Senhor bendito e poderoso, santa, verdadeira e eficaz é a tua palavra. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para adorar, para cultuar, para engrandecer, para bendizer, Senhor, mas para também ouvir uma direção, Senhor, um conselho, um apontamento. Fala conosco nessa noite, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Continua mexendo e agindo, Senhor, no nosso interior, nos curando de dentro para fora. Que a tua palavra verdadeira, santa, poderosa e eficaz venha falar com cada crente que saiu de casa disposto, disponível, Senhor, a ouvir a tua voz. Não deixe que nada roube a atenção da tua palavra, mas que ela seja
libertadora para aqueles que a escutam. Eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos entender essas relações aqui. Desde quando Deus formou o homem, Ele percebeu que o homem não poderia viver só. Então Ele fez o homem um ser sociável e que necessitava viver em conjunto. Deus percebe que o homem não é bom que ele viva só e cria para ele uma companheira, uma adjutora, uma esposa. Para que esteja com ele, para que caminhe com ele, para que ande com ele, para que ensine ele, para que auxilie ele. E nos tempos modernos, para que ajude ele a encontrar as coisas. Porque é isso que a gente faz, né, irmãos? A gente ajuda os esposos a encontrar as coisas. Então Deus criou o homem e entendeu que este homem era sociável. Deu a ele uma companheira. Esse é o primeiro momento que Deus estabelece a necessidade do homem relacionar-se. Ele dá uma companheira para o homem e ele vai trazer para a terra aquilo que já existia no céu. Família. Renata, mas família já existia no céu? Já. Deus Pai, Deus Filho. Família. Pai e filho, família. Então Deus vai estabelecer na terra um modelo ajustado de família. E qual é o modelo de família de Deus? Pai, mãe, filhos. Quantos concordam com isso? Diga amém. Nesse modelo ajustado de Deus, Deus está dando ao homem relacionamento. Quando nós nascemos a essa terra, nós já temos um vínculo. Qual é o primeiro vínculo que nós temos quando nascemos? Nós somos filhos. Acabamos de nascer e somos filhos de uma mãe, de um pai. Então o primeiro papel que a gente ocupa social é de filhos. Conforme nós vamos crescendo, esses papéis vão se multiplicando. Nós podemos ser amigos, colegas, podemos ser irmãos. Quando eu nasci, eu já me tornei filha e irmã, porque eu já tinha um irmão mais velho. E os papéis de relacionamento vão aumentando. A gente cresce e passa a ser, além de filho, irmão, colega, amigo, a gente passa a ser namorado, noivo, esposo, depois pai, mãe. Você está falando, Renata? Eu estou falando de níveis de relacionamento. E que esse nível de relacionamento não é só social e familiar. Esse nível de relacionamento também é espiritual. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós vamos passando por níveis de relacionamento com Ele. É interessante que muitas vezes nós vamos nos relacionar com pessoas por algum interesse. Eu vou te dar um exemplo. Você necessita comprar uma roupa, vai até uma loja, o seu interesse é que a vendedora te atenda. Então, há uma relação de interesse. Comprar, vender. Algumas vezes nós vamos nos relacionar por afinidade. É assim que nascem as amizades. A gente não é amigo de todo mundo, a gente é amigo de quem tem afinidade com as coisas que nós temos afinidade. É assim que vai nascer, por exemplo, o namoro. Então nós vamos tendo níveis de relacionamento. E hoje Deus quer falar conosco sobre níveis de relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Existem muitos motivos pelos quais nós podemos nos relacionar com Jesus. E eles estão na Bíblia. Muitas pessoas podem se achegar até Jesus por uma questão de necessidade. Porque Jesus pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Nós pregamos isso nessa noite. Você lê os evangelhos e você vai ver pessoas necessitadas, como o caso que eu te contei da mulher do fluxo de sangue, que vão se aproximar de Jesus por uma necessidade. E você vê casos em que essa necessidade vai subir de nível. E não vai ser só uma necessidade imediata e momentânea, mas vai se tecer um relacionamento com Jesus. E eu quero falar sobre os tipos de relacionamento com Jesus. E eu vou começar com um relacionamento por interesse. Jesus estava caminhando e um grupo de leprosos vem ao encontro de Jesus, são 10. Eles gritam por socorro e por misericórdia de Jesus. Eles precisam que Jesus haja na vida deles, faça algo que ninguém pôde fazer. A lepra, a hanseníase, a atual hanseníase, não tinha cura naquela época da Bíblia.
E eles estão então necessitados. Eles se aproximam de Jesus por uma necessidade, a necessidade de cura. Quando eles clamam a Jesus, cura-nos, Senhor. O que é que Jesus diz? Vai e apresentem-se aos sacerdotes. No caminho em que eles estão indo ao sacerdote, eles são curados. Essa passagem está registrada no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Eles são curados no caminho. Então o encontro que eles tiveram com Jesus por necessidade trouxe a eles o que eles precisavam. Eles precisavam de cura. Existe uma pregadora que fez missões na África, em países da África. E ela cativava, ela tinha um ministério infantil. Quando ela chegava na cidade, ela trazia doce para as crianças. E as crianças, a princípio, iam no culto por causa do doce. Mas quando elas chegavam no culto por causa do doce, o Espírito de Deus os tomava. E elas passavam a frequentar o culto não mais pelo doce, mas pela alegria que o Espírito Santo trazia para elas. Um dia ela foi questionada e disse: por que você agiu dessa maneira? Ela disse: porque todos nós temos os biscoitos que precisamos. Existem necessidades que vão nos aproximar de Jesus. Que bom, porque Jesus supre as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. O que nós não podemos é manter um relacionamento com Ele depois, só para que as nossas necessidades sejam supridas. Aqueles leprosos foram curados, e um dos 10 voltou para agradecer Jesus. Quantos casos desse nós vivenciamos? Pessoas que entram por essas portas, aflitas, cansadas, doentes, são curados, são tocados, são transformados, e depois que recebem o que queriam, vão embora. Nós não somos deste povo, nós somos do que clama, recebe e permanece na casa do Senhor. Nós fazíamos culto na nossa casa, eu era criança, muitas pessoas foram tocadas por Deus, curadas, saradas, transformadas, e até hoje não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não aprofundaram o seu relacionamento com Ele. Mas eu vim falar com gente aqui nessa noite, que não quer só procurar Jesus por necessidade, mas por afeição, por amor, mas porque Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Você deve procurar Jesus na sua necessidade. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele falou isso. Eu procuro Ele pela necessidade, mas conforme eu vou conhecendo Jesus, eu vou entendendo a sua grandeza e a sua maravilha. Então o primeiro relacionamento que é tecido com Jesus, que eu quero trazer luz nessa noite, é um relacionamento por necessidade. E todos nós necessitamos dele. Mas que esse não seja o único motivo de nos relacionarmos com Jesus. Olha, pastor, eu quero muito uma causa na justiça, então eu vou me relacionar com Jesus até que essa causa saia. Esse é o primeiro relacionamento visto aqui. Mas eu quero falar de um segundo nível de relacionamento, o discipulado. O que é o discipulado? É quando eu tenho um mestre, um ensinador, detentor de um conhecimento. Esse ensinador vai trazer para si, próximo a si, pessoas que queiram aprender o que ele tem para ensinar. Jesus era mestre. Até os fariseus vão chamá-lo de mestre. Jesus é mestre por natureza. E o que ele tem para ensinar? Ele tem palavra de vida, reino do céu. Ele tem abundância de viveres. Ele tem a palavra de Deus revelada. Ele é a palavra de Deus revelada. Então ele é mestre por excelência. Eu vou te falar de uma mulher que chegou por necessidade, mas foi aprofundando o seu relacionamento com Jesus, não mais por necessidade, mas por discipulado. Maria Madalena. A Bíblia vai dizer que o Senhor expulsou dela 7 demônios. Imagine como essa mulher era oprimida, entristecida. Imagine você que ela era oprimida demais, sem alegria, sem felicidade.
mas o Senhor entrou na necessidade dela e trouxe libertação. Jesus pode libertar pessoas, igreja. Quando ele liberta Maria, ela podia ir embora livre, limpa, sã e nunca mais voltar. Mas não é isso que ela faz. Ela passa a caminhar com Jesus, porque ela não quer ser só alguém que se relaciona por necessidade. Ela quer ser alguém que se relaciona para aprender com Ele, que é manso e humilde. A igreja precisa desejar aprender quem é Jesus. E ela começa a servi-lo com os seus bens e a andar com ele. E onde ele estava, ela estava, irmãos. Por quê? Porque ele é mestre e ela está apta a aprender. Que o Senhor te dê um coração ensinável, apto a aprender a sua boa palavra. Então Maria, que entrou por necessidade nessa relação com Cristo, agora vai por discipulado. Ela quer aprender quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode, o que tem no céu, qual é o reino dos céus, os milagres, as curas. Ela quer ver tudo, porque ela quer aprender com Jesus. Então o primeiro nível é necessidade, o segundo nível é discipulado, aprender de Jesus e com Jesus e sobre Jesus. E sabe o que eu acho interessante? É que esse aprendizado nunca cessa. O que está escrito lá em Oséias, prossigamos em conhecer a Deus, não cessa. Você vai ter 80 anos até Jesus voltar e você vai estar conhecendo um pouquinho mais de Deus todo dia, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça. O segundo nível é discipulado, e você sabe que no discipulado vai ter gente que vai desistir dele. Jesus está pregando e uma multidão vai lá por causa dos sinais. Jesus cura, é lindo. O tempo vai passando e Jesus está lá ensinando muitos sinais. Aquela multidão está com fome. Jesus multiplica pães e peixes. No dia seguinte a multidão vai atrás de Jesus. E no meio da multidão tem os discípulos mais distantes e os mais chegados. Jesus começa a falar sobre uma coisa que para eles era meio esquisita, o pão dos céus. Jesus começa a dizer para ele que quem não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. E eles vão dizer, tá doido, ele é filho de José, a gente sabe de onde ele veio. Aquelas palavras que não eram mais comida, nem manifestação de milagre, são palavras mais difíceis de entender. Eles não querem escutar. O que eles fazem? Se distanciam de Jesus e vão embora. Dura coisa é ouvir isso. Eles não querem ouvir aquilo, eles só queriam receber pão, milagres e ir embora. Mas Jesus veio também para ensinar, porque aquele que aprende a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nele o Senhor faz morada, habitação permanente. Então aquele povo que veio pela comida, pelos milagres, não está gostando do ensinamento e vai embora. Jesus olha para os 12 discípulos e vai perguntar para eles, e vocês, vão ficar? Essa pergunta Jesus está fazendo para nós nessa noite, e vocês, vão ficar? Quando a palavra for dura, quando o ensinamento for pesado? Porque quando a gente anda com Jesus, não é self-service, irmãos. Você vai lá e pega a porção que você quer da Bíblia, isso não é servir a Jesus. Quando você caminha com Jesus, você tem que comer o menu completo. Tem dia que ele vai dizer, pede o que queres, em meu nome recebereis. Mas tem dia que ele vai dizer, tira a trave do teu olho. Tem dia que ele vai dizer para nós, vinde benditos de meu Pai. Mas tem dia que ele vai dizer, é necessário amar o próximo como a ti mesmo. E aí o que você faz? Você fica para comer de tudo ou você vai embora porque aquilo não te apetece? Aqueles discípulos mais chegados vão olhar para Jesus e Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Se as palavras de vida estão na tua boca, só o Senhor tem. O nível de discipulado já vai estreitando a nossa vida, porque a gente vai ter que comer de tudo que Jesus oferecer.
E aí nós vimos aqui que o anjo vem para dizer para as mulheres, foi o texto que nós lemos em Mateus. O que é que o anjo está fazendo ali? Jesus morreu, já não está mais no sepulcro, já é o terceiro dia. Na perspectiva de Mateus, que nós estamos lendo nessa noite, vai Maria e Maria Madalena ao sepulcro, já no início do terceiro dia. A tampa foi tirada, o anjo está lá, diz para elas, o Senhor não está aqui, Ele ressuscitou. E o anjo dá uma incumbência para elas. Vá até os discípulos e diga para eles que Jesus ressuscitou. O anjo está tratando aqueles que andaram com Jesus como discípulos. Ora, eles são. Porque todo discípulo aprende com o mestre para fazer igual. Pedro aprendeu a ressuscitar pessoas, vendo Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro viu Jesus fazer curas e milagres, é por isso que ele ora, junto com João, e aquele paralítico vai ficar de pé na porta formosa. Ele é discípulo. Então o anjo manda elas falarem com os discípulos, um nível de relacionamento com Deus. Quando elas estão indo, felizes da vida, porque Jesus não está mais lá, quem é que aparece para elas? O próprio Jesus. Viu como valeu a pena Maria Madalena subir o nível de relacionamento com Jesus? Se ela tivesse sido suprida só na sua necessidade, ela não teria visto Cristo ressurreto. Que você possa permanecer na casa, mesmo quando Cristo não suprir a sua necessidade na hora que você quer. Para quê, Renata? Para poder ver coisas maiores da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta para elas. E agora elas vão adorar a Ele. E Ele não vai chamar os discípulos de discípulos, vai chamar de amigos. Eu tenho discípulo que nunca vai ser amigo, mas eu tenho discípulo que torna-se amigo de Jesus. Um dia Jesus está explicando lá em João, quando ainda estava em carne vivo, andando pela terra, e Ele está falando assim, ó, eu não posso mais chamar vocês de servos, vocês já estão em outro nível, vocês já estão no nível dos amigos. Sabe qual é o nível de amizade? É ouvir de Jesus revelações profundas, igreja. Quando você estiver orando e na oração o Senhor te direcionar e te dizer, faz assim, 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 te revelar um caminho, é porque você não é só discípulo, você é amigo, porque amigo só conta segredo para amigo, oh aleluia. Quando você abrir a Bíblia e você entender o que você está lendo, você subiu do nível de discípulo para amigo, porque amigo recebe a revelação que um amigo tem para oferecer. Jesus vai dizer para eles, vocês não são mais servos, vocês são amigos, porque eu tenho contado para vocês tudo que o Pai conta para mim. Olha o nível de relacionamento que Jesus está propondo aos discípulos. Ouvir de Deus através do Filho o que Deus tem para fazer. Jesus antecipou aos seus discípulos rumores de guerra, problemáticas que estão acontecendo hoje. Jesus antecipou aos seus amigos. Amigo conta segredo para amigo. Então Jesus estava dizendo agora para eles, vocês não são mais só discípulos nem servos, vocês são Renata, e tem algum nível que seja ainda mais elevado do que o nível da amizade? Tem. Porque amigo eu seleciono, mas eu não partilho todos os momentos nem intimidades. Mas aquele que habita na minha casa sabe quem eu sou dentro de casa. Existe um nível ainda mais profundo. Filhos e irmãos. Jesus agora vai falar para Maria e para Maria Madalena, agora, nesse texto aqui que nós lemos. Fala para os meus irmãos. Renata, então não é mais discípulo, não é mais por necessidade, não é só amigo, é irmão, é irmão. Diz para o seu irmão, você é irmão. Diz para ele, de sangue. Será que você entendeu? Fala para os meus irmãos. Fala para os meus irmãos que vão para Galileia e lá me verão.
Quando Jesus Cristo vem ao mundo, Ele vem com um propósito e uma finalidade, ligar o homem a Deus. E não é mais o judeu, é o judeu e o gentio. Quando Jesus vem ao mundo e a gente reconhece a sua obra, a Bíblia vai dizer que todos quanto creram passam a ser filhos de Deus. Jesus é filho do Pai. Quem crê em Jesus é filho também. Quem é filho do mesmo Pai é irmão. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. Não é pouca coisa. A gente tinha uma consciência de toda pessoa que nasce é filho de Deus. Não é, irmãos. Toda pessoa que nasce é criatura, toda pessoa que crê em Jesus, toda pessoa que confessa Jesus, deixa de ser uma criatura para ser também filho de Deus. Você tem o privilégio de ser filho de Deus. Não é pouca coisa, a gente acha que é pouca coisa, não é, irmão. A Bíblia diz: foi-lhes dado poder, é poderoso ser filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é irmão de Cristo. Somos filhos por adoção, vai dizer o apóstolo Paulo. Então nós temos um nível mais elevado, mais chegado. Por causa do sangue de Jesus, nós somos filhos de Deus. Renata, e é possível ter um nível maior de relacionamento do que esse, do que de irmandade? É por isso que os crentes falam: paz do Senhor, meu irmão. Oi, irmã, tudo bem? É daí que vem o nosso irmão e irmã. Porque somos filhos do mesmo Pai. E fazemos parte de uma mesma família. Eu não necessito congregar aqui em Pindorama para ser irmã da irmã Cris. Porque nós fazemos parte de uma mesma família, uma família espiritual, daqueles que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Oh, aleluia! Coisa poderosa nós fizemos, irmãos. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, o poderio de Cristo. Então nós somos irmãos, que coisa linda. E por sermos irmãos, ou seja, filhos de Deus, nós temos o seguinte: o Espírito do seu Filho. Quando Jesus sobe, o que é que Ele diz? Eu vou para o Pai, mas eu não deixo vocês sozinhos, eu deixo o Consolador. Nós temos o Espírito do Filho habitando em nós. Você olha para esse irmão e nem imagina, mas ele tem dentro dele o Espírito do Filho habitando nele. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós não somos comuns. Não somos guiados por qualquer palavra, nós somos guiados pelo Espírito que habita em nós. É por isso que vem os vendavais, como as irmãs cantaram. Mas o Espírito Santo está gritando no nosso interior: tenha calma, há um Salvador, Jesus está no barco. O Espírito está em nós, e não é qualquer Espírito, é o Espírito de Filho, e do Filho de Deus, é o Espírito Santo. E como o Filho gritou, Abba, nós também dizemos Abba, papai, paizinho, pai querido. Você tem para quem gritar, irmãos. Você tem para quem pedir socorro. Você tem para quem clamar. O mundo está perdido, está doido, desesperado. Mas você tem um Pai que está no céu e que governa todas as coisas. Ele está aqui nessa noite. Nós não estamos sozinhos. Recebemos o Espírito do Filho em nós. E por isso dizemos Abba, Pai. Renata, é o mais alto nível que nós podemos chegar. Por sermos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Foi o que Paulo disse em Gálatas. Você vai herdar tudo que Deus preparou junto com o seu filho. Oh, glória. Você vai herdar uma vida eterna. Você vai herdar um lugar no céu. Você vai herdar. Mas tem um nível maior. Meu Deus, Renata.
Eu já não vim só pela necessidade, porque apesar da necessidade eu fui suprido e comecei a ser discípulo, seguir Jesus. Eu não sou só discípulo, eu sou amigo, porque ele me conta segredos. Eu não sou só amigo, eu sou filho, porque o Senhor me fez filho, irmão. Eu não sou só isso, ainda tem um nível maior? Tem. Existe um nível que é possível alcançar não individualmente, mas coletivamente. Individualmente eu posso ser filha, individualmente eu posso ser amiga, individualmente eu posso ser tudo isso, mas existe um nível que eu não consigo alcançar sozinho. Abre comigo em Efésios, e eu estou encerrando a mensagem nessa noite. Efésios capítulo 5, versículo 23. Há um nível maior que nós podemos alcançar. Efésios 5, 23. Mas eu não alcanço esse nível sozinho. Eu só alcanço esse nível quando eu estou junto com alguém. Efésios 5, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Queridos, quando eu estou em unidade, eu não sou só irmão, eu também sou corpo e noiva. Quando eu ando com os meus irmãos, quando eu congrego na igreja, eu não sou só irmão, não sou só filho, não sou só discípulo, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo sou noiva, e como noiva, o relacionamento é ainda mais íntimo, é ainda mais poderoso, igreja. Nós somos muito bons em viver a individualidade. Eu, meus problemas, eu e minha vida. Mas sabe qual o maior nível que nós podemos alcançar? Membros do corpo de Cristo, parte da noiva do Cordeiro. Não há intimidade maior do que a intimidade de um casal, nem pais, nem filhos. Aumente o seu nível de relacionamento com Deus. E entenda que você é membro do corpo de Cristo. Que individualmente você é filho, você é irmão, você é discípulo, você vem pela necessidade. Mas coletivamente você é noiva, você é parte do corpo de Cristo. Para que eu entendo isso, Renata? Para ser mais paciente com o meu irmão que erra. Para ser mais misericordioso com o meu irmão que está passando por aflição. Para entender que ele é parte do mesmo corpo que eu. E para que mais, Renata? Para viver uma unidade em Cristo. Não há nada mais poderoso na terra do que unidade de uma igreja. Sabe o que eu ouvi alguém dizendo? A gente não precisa brigar com os crentes. Eles brigam entre eles. Se eles tivessem mais unidade, esse país seria mais evangelizado. Gente do mundo dizendo isso. Quando eu olho para uma igreja co-irmã, eu preciso entender que ele também é parte do mesmo corpo e também é noiva como eu. Que nós possamos aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus nessa noite. A gente precisa de Jesus, claro que precisa. Como disse Pedro, para quem a gente vai, se só Ele fala da eternidade, não tem para onde ir. Mas que eu não seja movida só por necessidades e necessidades, mas que eu seja movida e direcionada por amor, por afeição, por reconhecimento de quem Ele é. Que eu seja amiga de Jesus, que Ele me conte segredos. Que Ele divida comigo coisas que Ele não falou com mais ninguém. É esse nível de intimidade que a igreja precisa desejar. Que o Senhor conte para você mistérios, segredos. Coisas que estão no céu, mas Ele quer compartilhar a uma noiva na terra. Palavras reveladas, mensagens certeiras de Deus.
Eu ontem estive numa igreja lá em Catanduva e uma irmã muito simples trouxe uma palavra revelada de Deus no WhatsApp para o pastor. Ela não sabia de nada do que estava acontecendo. O Espírito de Deus, ela muito, uma mulher de oração, foi lá e mandou uma mensagem para o pastor. Naquela hora ele tinha orado e tinha dito: Deus, me envia uma resposta. Mesmo corpo, irmãos. É por isso que nós temos que ansiar, desejar nesses últimos dias, sermos amigos, participantes do corpo de Cristo. Posso orar, pastor? Que nível de relacionamento nós estamos com Deus? Será que nós estamos conhecendo Ele só por necessidade? Que seja a necessidade o nosso biscoito, que nos atraia para a presença. Mas que depois de experimentarmos a presença, possamos passar a discípulos. E que depois de seguirmos Jesus por um bom tempo, a gente passe a ser amigo dele, ouvindo segredos. E que depois de um tempo de amizade, a gente entenda e reconheça a nossa irmandade. E que depois desse tempo de irmandade, nós tenhamos a filiação, filhos de Deus. E que depois disso tudo, a gente tenha parte no corpo de Cristo. E que fazendo parte do corpo de Cristo, nós possamos ser a noiva que está aguardando a sua volta. Se coloque de pé, eu quero orar com você. O grande Deus, aleluia. Renata, qual é a vantagem da igreja se unir? Quando a igreja ora junto, irmãos, Deus abre até porta de cadeia. Quando a igreja ora junto, Deus guarda servos. Quando a igreja clama junto no mesmo propósito, Deus visita pessoas lá longe, irmãos. Onde está isso, Renata? Está em Atos. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Deus enviou um anjo, abriu a porta da prisão. Se a igreja orar mais em unidade, Deus vai fazer milagres maiores. Eu creio nisso, você crê? Nós vamos adorar o Senhor com esse hino que Ele está tocando, uma família. Eu quero chamar o conjunto. Aumente o seu nível com Deus. Renata, e é possível ser tudo isso ao mesmo tempo? É possível estar em todos esses níveis ao mesmo tempo. Pedindo por necessidade, amando, andando, conversando, sendo amigo de Jesus. É possível todos esses níveis num só crente. Vocês creem nisso? Tem dia que nós vamos estar mais discípulo, precisando aprender. Tem dia que nós vamos estar mais irmão, olhando a dor do outro. Tem dia que nós vamos estar mais filho, pedindo para o pai, sendo mimado por ele, porque de vez em quando Jesus mima a gente. Quantos aqui já foram mimados por Jesus? Eu já recebi coisas que eu nem tinha pedido, o Senhor me deu. E eu senti que Ele estava me mimando, porque Ele me ama. Eu faço isso com a Ana Rafaela, que dirá o Senhor conosco, igreja. Quantos aqui também já foram filhos e receberam repreensão do pai? Eu já recebi. Quantos aqui já foram irmão e sentiram a necessidade do irmão e se colocaram no lugar dele? Empatia vem de Deus. O ser mais empático que já andou sobre essa terra é Jesus Cristo. Por quê, Renata? Porque Ele ocupou uma cruz que não era dele, era minha. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Não há empatia maior do que o amor de Jesus. Que nós possamos aprender a ser filhos, amigos, discípulos, irmãos, noiva, corpo de Cristo. Você pode orar comigo pedindo todas essas qualidades? Então vamos orar. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, a Tua palavra hoje foi de ensinamento aos nossos corações. Esta igreja que está tão bem suprida, Senhor, com o Teu servo, o anjo da casa, Senhor. Mas hoje o Senhor também aprove trazer-nos mais um pouco de ensinamento, Senhor. Nessa noite nós queremos sair daqui mais amigos, mais irmãos,
mais igreja, Senhor, mais corpo de Cristo, Senhor, que haja sobre o olhar dos irmãos atenção à dor dos outros irmãos, Senhor, que o círculo de oração possa se unir em amor, em verdade, Senhor, que a mocidade possa se unir, Senhor, em amor, em verdade, que o Senhor possa abençoar o corpo de obreiros desta igreja, em amor, em verdade, Senhor, que nós possamos ter o Espírito do Filho clamando, Senhor, no nosso coração, Abba, 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 Pai, que nós possamos saber que temos um Pai celestial que supre sim as nossas necessidades, que nos ensina, nos exorta, nos corrige, porque nos ama, porque nos quer bem, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, vai nos ensinando a ser filhos, amigos, companheiros, que nós possamos, Senhor, ser mais empáticos, Senhor, que as tuas mãos de poder estejam sobre essa igreja, que cada um que saiu da sua casa possa voltar sabendo que o Senhor supre necessidade, mas que mais do que isso, o Senhor quer estabelecer conosco o relacionamento, que assim como Maria não te abandonou depois de receber o que precisava, que nós não venhamos te abandonar, Senhor, depois de sermos abençoados pela tua muito rica misericórdia, Senhor. Senhor, que nós possamos acordar desejando ser amigos de Deus, que nós possamos dormir desejando ser amigos de Deus, Senhor, que nós possamos estabelecer um relacionamento mais afetuoso, que nós possamos liberar palavras de amor ao Senhor, que nós possamos liberar palavras, Senhor, de carinho ao nosso Deus, de exaltação, de louvor, Senhor, que nós possamos externar com a nossa atitude quanto nós te amamos, Senhor. Une esta igreja, unifica este povo, Senhor, para que unidos eles clamem e o Senhor